Chefe da Delegação Regional da União Europeia visitou as obras de requalificação do Porto de São Tomé e garantiu que, com o projeto, o Porto vai ganhar maior eficácia. A Assembleia Legislativa Regional aprova decreto sobre apicultura e proteção das abelhas e interpela o Governo sobre assuntos de interesse da população. Orientador, supervisor de delegados escolares estão a ser formados nas áreas de expressão motora, plástica e musical. Pedimos desculpas pela interrupção na apresentação do telejornal. Problemas de natureza técnica conduziram a uma tal situação. O chefe da Delegação Regional da União Europeia, que se encontra no país, visitou esta segunda-feira as obras de requalificação do Porto de São Tomé e garantiu que com o projeto o Porto vai ganhar maior eficácia. A visita foi acompanhada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente. A primeira fase das obras de requalificação do Porto de São Tomé, numa área de 5.000 metros quadrados que começou em abril, poderá terminar antes da data prevista. Se os planos continuarem assim, queremos que muito antes do prazo teremos um espaço aí. Com a sua conclusão, o Porto de Ana Chaves passa a contar com algumas condições exigidas dentro do padrão internacional. Consistirá em ter um terreno eficaz a nível dos portos internacionais, ter alguns sistemas que fazem parte da parte técnica do Porto, que tem a ver com terminais de contra-incêndio, terminal frio, que é aquilo que o nosso atual porto não tem, não dispõe, terminal de frio, esgotos, que é sagrado nos portos, esgotos onde as águas fluviais têm que drenar facilmente. Pronto, com todas essas condições, sistemas de iluminação de emergência, um terminal que poderá albergar aproximadamente 1.600 contentores, de acordo com a altitude de ubicação. E um outro aspecto é arruamento. Teremos um arruamento em que as máquinas, isto é a nossa forklift, que é essa que porta contentores, realmente chamamos, possa flutuar sem grandes manobras. Obras financiadas em cerca de 1.200.000 euros pela União Europeia através do FED, acompanhado dos ministros dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente. O chefe da Delegação Regional da União Europeia, que se encontra no país, foi ver pela primeira vez o andamento dos trabalhos. A minha apreciação é muito boa. É um projeto que vai dobrar a capacidade do Porto, dobrar a capacidade do número de contentores, dobrar o espaço de estocagem desses contentores para até 5.000. E a boa notícia é que vão ter um porto muito eficaz. Para o Governo, esta intervenção vai trazer melhorias ao funcionamento do porto e, consequentemente, para a economia nacional. Isto vai fazer com que o Porto passe a ter uma capacidade duplicada. Neste momento não pode suportar mais do que 1.200 por aí contentores. Nós prevemos chegar aos quase 5.000. Depois das duas fases, porque esse trabalho está a ser feito em duas fases. Esta fase que nós vimos é chamada primeira fase, mas depois haverá trabalhos na outra fase. Trabalhos esses que serão não só de reposição do piso com consistência de betão suficiente para suportar o peso,
terá drenagem toda no porto, coisa que também neste momento não tem. Terá um sistema de abastecimento de água subterrâneo e de bocas de incêndio e iluminação geral. Portanto, vai ser adequado aos novos parâmetros. A segunda fase inclui um bocado aquilo que é o parque de estacionamento de viaturas que está aqui fora, também vai ser utilizado para parquear, só que ainda estamos naquela fase de encontrar a diferença que falta em termos de financiamento para esta fase. E essa diferença se situa à volta dos 500 mil euros. Dinheiro que a União Europeia está sensibilizada a desbloquear para a conclusão das duas fases deste projeto de requalificação do Porto de Ana Chaves. Saliente-se que antes da visita, o chefe da Delegação Regional da União Europeia foi recebido em audiência pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Na Ilha do Príncipe, a Assembleia Legislativa Regional aprovou esta segunda-feira o decreto legislativo do Governo Regional sobre apicultura e proteção das abelhas. Antes do período da ordem do dia, foram empossados 3 deputados suplentes para as bancadas do movimento da UMPP e do MLSTP-PSD. Posto isto, o Governo Regional, através da Secretaria da Economia, apresentou motivos e vantagens para a discussão e votação do Decreto Legislativo Regional sobre a apicultura e proteção das abelhas. Uma primeira vantagem que nós vamos encontrar é que as abelhas, elas têm o efeito de produzirem, na polinização, de produzirmos alimentos, porque sem fazer essa polinização nós não teremos alimentos. Então nós temos que proteger as abelhas para garantirmos de facto a produção, quer do cacau, quer do café, quer da banana, são as abelhas que fazem a polinização para permitir a evolução destas plantas, bem como a nossa flora. Mas mais, uma outra vantagem já econômica, no caso específico do mel, é que nós, com o mel que nós produzimos hoje, nós temos, ou podemos ter aqui, várias famílias a melhorarem o seu rendimento. E eu aproveito já para responder à segunda questão, que tem a ver com queima da abelha. Se nós estivermos a queimar todas as abelhas, à medida que nós vamos queimando, elas vão desaparecendo, elas vão morrendo. E se nós continuarmos a queimar, há de chegar um tempo que nós não vamos ter mais abelhas no Príncipe. Podemos correr esse risco. Então, por isso é que nós trazemos essa lei para a Assembleia, aqui, para ter o vosso suporte, de forma a nós travarmos a queima das abelhas e permitir que a gente consiga ter mais produção de mel. E produzindo mel, o objetivo do governo não é só para o consumo local e nacional. Nós estamos, esse programa de mel é numa perspectiva de exportarmos o mel para o exterior. Como sabe, o mel tem grandes vantagens do ponto de vista humano, é saudável, tem várias funções que podem ser utilizadas, que nós podemos usar como mel, até mesmo para tratamento da medicina tradicional. Decisão do Executivo Regional contou com sensibilidade dos 7 assentos na Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe, que votaram a favor do documento. De agora em diante, os infratores deste diploma regional são sancionados por meio de coima nas seguintes modalidades. Para aquele que perseguir, destruir, caçar, queimar ou apanhar de forma destrutiva ninhos, colônias e criadores naturais de abelhas, será aplicado a coima de 2 milhões a 30 milhões de dólares. Para aquele que comercializar abelhas ou seus produtos não provenientes de apiário ou meliponários autorizados pela autoridade competente, será aplicada a coima de 2 milhões a 25 milhões de dólares. Em caso de reincidência, quer dizer, se for apanhado uma pessoa que pela segunda vez cometeu o mesmo crime, as coimas deverão duplicar e quadriplicar. Aprovado esta segunda-feira na Augusta Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe, Decreto Legislativo Regional sobre Apicultura e Proteção das Abelhas. Ainda antes do período da ordem do dia, os deputados regionais interpelaram o Governo sobre alguns assuntos
que têm estado a preocupar a população regional? Interpelação ao chefe do Executivo Regional destaca-se a situação em que se encontra a cidade de Santo Antônio e seus arredores face à realização à porta do 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental e do desaparecimento há mais de 2 semanas do navio Santo Antônio, conhecido como Ferro-Ferro, nas águas do território nacional. Infelizmente, até hoje, não temos uma informação detalhada sobre o processo do naufrágio, que ainda não sabemos se foi naufrágio, se não foi, mas tudo aponta, e um pouco aquilo que nós seguimos aqui no Príncipe, onde deu as costas aqui, a costa aqui do Príncipe, mercadorias que faziam parte do navio, bidões de combustível, alguns equipamentos, malas, tábuas, tudo indica que houve algum problema, tudo indica que houve uma situação anormal. O barco saiu na segunda-feira, devia ter chegado ao Príncipe na terça-feira e até hoje não chegou. Bem, estamos a aguardar a última busca que um navio francês, um navio de guerra francês, foi solicitado pelas autoridades centrais para fazerem a busca na nossa zona para ver se apanhávamos alguma coisa. A verdade é que há mais de 2 semanas não temos nenhuma informação sobre o mesmo barco. Aproveito também para responder à segunda questão, que tem a ver com o Congresso e o estado em que estão as nossas estradas. É uma grande preocupação. Como sabem, na reabilitação de estradas, com as chuvas não se pode realizar essas obras, e as chuvas do mês de junho impediram que esse trabalho fosse feito com o prazo limite. O prazo limite estabelecido era para finais de junho a obra ficar pronta, toda ela. Com as chuvadas que caíram, essas obras estão atrasadas. Esperemos que agora possamos rapidamente, com a diminuição das chuvas, poder avançar bastante para podermos até, pelo menos a meados de julho, a gente ter... Porque o que é que nós pretendemos? Estamos a dar grande atenção para as vias principais, de forma a gente ter as vias principais com o problema, o arruamento resolvido até o dia mais tardar, 16 de julho, que é quando começam a chegar, no dia 15, começam a chegar as delegações, e de facto vai ser um problema que nós vamos ter. Governo da Ilha do Príncipe interpelado na Assembleia Legislativa sobre alguns assuntos inquietantes nesta região autónoma. A Polícia Nacional registrou mais de 139 casos criminais na última semana. Orientadores, supervisores e delegados escolares iniciaram esta segunda-feira uma ação de formação nas áreas de expressão motora, plástica e musical. O curso de 10 dias está a decorrer na Escola Básica Dona Maria de Jesus. São orientadores, supervisores do primeiro ciclo e delegados das disciplinas. Esta formação visa reforçar a capacidade dos mesmos nas áreas de expressões motora, plástica e musical. A ação surge depois de se constatar algumas carências nestas áreas. Constatado isso, programamos esse encontro de 2 semanas para um grupo de 84 professores. E aqui será o fórum para que eles possam apresentar essas dificuldades e trabalhar com os formadores nesta matéria. O Ministério da Educação espera com esta ação melhor aproveitamento dos alunos na sala de aulas, porque formando as pessoas temos a consciência que elas prestarão melhor serviço nas suas atividades de docência.
O Major Cosme Mota, formador na área de expressão musical, espera um melhor aproveitamento destes docentes, de forma a estarem mais aptos para transmitir conhecimentos aos alunos. A expressão musical é uma área vasta, a tentar habilitar ou capacitar os professores na experiência musical do dia a dia, na turma para com os alunos, e dar-lhes também uma grande motivação e mais conhecimento, de forma que eles possam levar a cabo as suas tarefas com mais capacidades e mais condições e mais certeza. Eu irei lhes transmitir mesmo um conhecimento amplo. Em 10 dias preparei uma planificação, mas uma planificação capaz, porque os professores dia a dia são pessoas que lidam com estas matérias, mas de uma forma eles a estarem mais seguros, vou tentar tirar todas as dúvidas que eles têm, porque eles já lecionam educação musical e eu acho que eles têm mais dúvidas. E eu vou pegar, primeiramente, ver onde eles têm as dúvidas e vou tentar tirar todas as dúvidas e esclarecer as coisas para eles ficarem mais aptos e mais seguros de transmitirem o conhecimento da disciplina. O Ministério da Educação capacita 84 professores do primeiro ciclo nas áreas de expressões motora, plástica e musical. Fazem parte do grupo também orientadores, supervisores e delegados de todos os distritos do país. A Polícia Nacional registrou mais de 139 casos criminais na última semana. Dentre os casos destacam-se crimes contra o património, tranquilidade pública e ofensas contra pessoas. A situação de segurança no país tem levado as autoridades a pensar e criar medidas mais rígidas para punir os diferentes casos de criminalidade. Todavia, o balanço da Polícia Nacional desta semana revelou mais de 139 casos criminais, menos 30 em relação à semana anterior. A Polícia de Agrane continua a liderar com o maior número de casos, com registro de 51 casos criminais. Temos Mesoche com 26 casos criminais, Cantagalo com 20 casos, Lobata com 18 casos criminais, 18 casos em Lembá, 4 casos em Cauê e 1 caso na região autônoma do Printo, ou seja, no comando regional. Foram registrados vários tipos de crimes, sendo contra o património, tranquilidade pública e ofensas contra pessoas, este último que continua a superar a escala de criminalidades. Quanto a crimes contra pessoas, temos um registro de 86 casos, destacando ofensas corporais com 25 casos e violência doméstica com 13 casos. Relativamente a crimes contra património, temos um registro de 47 casos e destacamos 12 casos de furtos, ou seja, menos 5 em relação à semana transata. E também temos 6 crimes contra a ordem e tranquilidade pública. Abuso sexual de menor, assim como acidentes de viação, também constaram na lista de ocorrências. No dia 4, uma situação de abuso sexual menor que aconteceu em Aguaizé, mas o abusador já foi detido, já foi entre as entidades competentes para os devidos efeitos. Também no dia 7 temos um caso em Água Arroz, onde o marido agrediu a sua esposa com manchinha no braço e na testa, portanto o mesmo também já se encontra detido. E também em Água Porca, onde um senhor também foi agredido com garrafa no pescoço. Portanto, todos esses indivíduos foram detidos pela polícia e será entregue às entidades competentes para os devidos efeitos. No segundo ponto, a situação da segurança rodoviária do país, para dizer que nessa semana temos o registro de 19 acidentes de viação, sendo 7 acidentes isolados, 9 acidentes de colisão e 3 acidentes por atropelamento. Como consequências, felizmente nessa semana não se registrou nenhuma vítima mortal, registrou 12 feridos graves, 5 feridos ligeiros e 25 danos materiais. Deficiência mecânica, mau estado das vias, falta de precaução, desrespeito à regra de prioridade e existência de animais nas vias foram as causas que estiveram na origem dos acidentes.
resenha do desporto nacional, com destaque para o jogo grande de basquetebol, com os cotas a vencer o Desportivo Senesi por 86-83. A Venezuela cumpriu no último domingo 100 dias de protestos violentos contra o presidente Nicolás Maduro. O país enfrenta uma profunda crise política e económica sob fundo de guerra aberta entre o poder executivo e o legislativo. Num gesto de apaziguamento, o principal líder da oposição, Leopoldo López, saiu da prisão e foi colocado em prisão domiciliária. A mulher Lilian Tintori queixa-se que foi torturado. Nos últimos dias perdeu 6 quilos e a vista não está boa. O Leopoldo esteve isolado 32 dias e negaram-lhe a comida. Obrigaram-no a comer a comida da prisão e ficou doente, afirma. Por 32 dias me negaram a comida, le hicieron comer comida da cárcel, se intoxicou. Nos últimos 100 dias, dezenas de pessoas foram mortas e centenas detidas. A oposição promete intensificar os protestos para travar o processo decidido por Maduro, que marcou eleições para 30 de julho para eleger os redatores da nova Constituição. O Parlamento, por seu turno, convocou um referendo para 16 de julho para que os venezuelanos decidam se aceitam o processo da Constituinte de Maduro. A Alemanha iniciou a retirada das tropas da base turca de Incirlik no último domingo. Esta decisão acontece depois da Turquia ter proibido deputados alemães de se deslocarem a esta base da NATO. O governo alemão anunciou esta decisão devido ao aumento das tensões entre a Alemanha e a Turquia. Esta decisão acontece depois da Turquia ter proibido deputados alemães de se deslocarem à base da NATO. Uma retaliação contra Berlim por ter dado asilo político a cidadãos turcos que fizeram parte do golpe contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. As tropas vão ser transferidas para a Jordânia. Em Incirlik, que estão destacados 260 soldados alemães que fazem parte da coligação contra o terrorismo no Iraque e na Síria. As operações dos aviões de reconhecimento alemães vão ficar suspensas durante 2 meses. Cerca de 3 dezenas de líderes muçulmanos percorrem as cidades europeias atingidas pelos atentados nos últimos anos numa marcha de fraternidade contra o terrorismo. Partiram no domingo de manhã de Paris, com a primeira paragem na Praça Breitscheid, em Berlim. O imã da mesquita Dar al-Salam de Berlim, Mohamed Taha Sabri, afirmou: Isto não é o Islão, não é religião. Isto são fascistas, terroristas, criminosos que abusam de uma religião mundial, uma religião bonita. Nesta praça, um ataque com um caminhão matou 12 pessoas no mercado de Natal em dezembro passado. A paragem desta segunda-feira será em Bruxelas. Um dos organizadores da marcha, o imã da mesquita de Drance, Hassan, diz: Acredito que é o nosso dever dos muçulmanos da Bélgica, da Alemanha, da França, da Itália, todos juntos a dizerem não ao terrorismo, ao ódio e à barbárie, uma mensagem de fraternidade e amor. O imã de Lisboa, David Munir, classificou esta marcha como uma iniciativa histórica na Europa. Até o dia 14 de julho, a comitiva muçulmana vai prestar homenagem às vítimas em Londres, Nice, Toulouse e Saint-Étienne. O Comitê da Unesco para o Património Mundial da Humanidade, reunido em Cracóvia, na Polónia, inscreveu novos locais na lista já longa da herança humana no planeta Terra. Entre os sítios revelados este domingo constam o Parque Nacional de Lake District, no Reino Unido, cenário único da aliança entre a natureza montanhosa e os lagos, que deslumbraram e inspiraram os maiores poetas e escritores britânicos. A cidade grega de Afrodísias, na região turca de Anatólia, onde se destacam, entre outros,
os vestígios do templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. O cais de Valongo, no Rio de Janeiro, local onde desembarcaram mais de 1 milhão de escravos vindos de África. A escola da Confederação Geral dos Sindicatos Alemães, um dos símbolos do movimento Bauhaus, a juntar aos Weimar e Dessau, classificados em 1996 pela Unesco. A Grande Ile de Neustadt, em Estrasburgo, um magnífico conjunto urbano, testemunho das influências alemã e francesa na Alsácia e de mudanças políticas e religiosas na Europa desde a época medieval. E agora vamos ao desporto. O fim de semana foi de empates nos campeonatos de futebol da primeira, segunda divisões e da divisão de honra e de mexidas na classificação. O líder da divisão maior, o Neves, foi ao campo de Praia Cruz empatar 100 golos com os Leões do Mar. De mal a pior vai o Reboque, que perdeu frente ao último classificado, que é o Trindade. A resenha desportiva com Arturo Pinho e Jorcelino Costa. Foi sem dúvidas uma 10ª jornada de empates ao nível dos 3 escalões dos campeonatos de futebol nacional. Na primeira divisão em que estava a disputa a liderança, o Neves foi ao campo de Praia Cruz empatar a 0 com os Leões do Mar e conservar assim o comando, mas por em causa mexidas na tabela de classificação. Mais um resultado aproveitado pelo Udra, que se aproxima mais do topo ao vencer o Bombom por 3-0. Mas vejamos o quadro completo do resultado desta 10ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Praia Cruz 0, Neves também 0, o Descai 1, Agrosport 0, Aliança 0, Folha Fed 1, Udra 3, Bombom 0, Caixão Grande 3, Correia 2, Trindade 1, Reboque 0. E com estes resultados, a tabela de classificação está assim na primeira divisão, a passagem da 10ª jornada. Primeiro Neves com 23 pontos, segundo Folha Fed com 21, também com 21 pontos na terceira posição ao Udra, na quarta posição Praia Cruz com 20, Caixão Grande na quinta posição com 18 pontos, Aliança Nacional na sexta com 14, a Udescai com 11 na sétima posição, na oitava posição Bombom com 10, o Reboque na nona posição, o Reboque muito mal, na 10ª posição o Agrosport com 8 pontos, na 11ª posição Trindade com 7 e agora na última posição Correia também com 7 pontos. Na segunda divisão, o líder, o Guadalupe, consentiu um empate a 1 golo frente ao Ocle da Rei e provocou mexidas na tabela de classificação, com a vitória do Palmar no campo de Guadalupe por 2-1 frente ao Amadora. No final do jogo houve distúrbios com agressões à equipa de arbitragem. Mais um caso para ser julgado pelo Conselho de Disciplina da Federação São Tomense de Futebol. Mas vamos ao quadro completo dos resultados desta jornada, aliás, da segunda volta, 10ª jornada da segunda volta do segundo escalão. Boa Vista 0, Morabeza 1, Ocle de Rei 1, Guadalupe também 1, Sporting 1, 6 de setembro 1, Amadora 1, Desportivo Palmar 2, Santana 0, Ribeira Peixe 1. Resultados que deixam assim agora a tabela de classificação na segunda divisão. Primeiro Guadalupe com 22 pontos, segundo Palmar também com 22, na terceira posição o Sporting com 21, na quarta posição 6 de setembro com 19, na quinta posição Ribeira Peixe com 14, o Santana na sexta posição com 11 pontos, Morabeza na sétima posição com 10, na oitava posição Madura com 8, na nona posição Boa Vista com 6 pontos e também com 6 pontos na última posição o Ocle da Rei. O atual líder da divisão de honra suou para vencer em casa o Desportivo do Conde pelo tangencial 1-0 e continua, mesmo assim, na liderança. Eis o quadro completo dos resultados. Desportivo do Totó 1, Conde 0, Varzim 1, Porto Alegre também 1, Cruz Vermelha 1, Andorinha 1, Diogo Vasco 1, Marítimo Micoló 2. E na divisão de honra, também já na segunda volta, está assim a tabela de classificação com estes resultados no fim de semana.
Primeiro Desportivo da Totó com 23 pontos, segundo Marítimo Nicolau com 14, na terceira posição Santa Margarida com 13, também com 13 pontos na quarta posição Andorinha, na quinta posição Cruz Vermelha com 12, na sexta posição Desportivo do Conde com 11, também com 11 pontos na sétima posição Porto Alegre, oitava posição Diogo Vaz com 10 pontos e finalmente o Varzim na última posição com 7 pontos. Este fim de semana foi também de basquetebol para o cumprimento de mais uma jornada do campeonato da modalidade. No jogo grande de Ronda, os Cotas venceram o Desportivo de Sinécia por 86-83. Gente bonita no Parque de Sinécia para acompanhar o derby entre os Cotas e o Desportivo Sinécia. Os Cotas equipados a azul, mais experientes, conquistaram mais pontos nesta partida emocionante que decidia o líder deste campeonato, CST Basquetebol, uma vez que as duas equipas ainda não tinham sido derrotadas na prova. No final do jogo, os Cotas venceram o Desportivo Sinécia por 86-83. O técnico dos Cotas falou numa vitória sofrida. Uma vitória bem sofrida, soubemos gerir o resultado, treinamos para este efeito e acho que nós estamos no bom caminho no campeonato. Os Cotas ou os Bodyguards, como estão a chamar, vão continuar a jogar da mesma forma que nós vimos jogar desde o começo do campeonato e esperemos que na segunda volta as coisas se mantenham como estão. Foi um grande jogo de basquetebol. Quem veio, de certeza que saiu de certeza satisfeito. Quem não veio, virá no próximo jogo. E o basquete está de parabéns, a Federação de Basquete está de parabéns, CST, o patrocinador, estão todos de parabéns e todos os amantes de basquete estão de parabéns. Falta de concentração, erros defensivos e ineficácia na finalização poderão estar na base da derrota do Desportivo Sinécia. Derrota, o que levou mais é falta de concentração, falhamos muito lançamento. Depois, com alguns erros dos hábitos, nós perdemos o foco, que era vitória, marcar ponto. Pecamos na defesa. E eu acho que foi isso mais que levou a nossa derrota. Com esta vitória sobre o Desportivo Sinécia, os Cotas assumiram a liderança do campeonato CST de basquetebol com 12 pontos, mais 2 do que o Vitória do Iriboque e o Desportivo Sinécia, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Santo Antônio, Guadalupe e o Santana são os últimos 3 classificados com 5 pontos. Está ao rubro o campeonato CST Basquetebol. E foi a resenha desportiva, os pormenores no TVS Desporto. Até lá. A resenha desportiva é concluir esta edição do Telejornal com a resenha dos campeonatos da primeira e segunda divisões e da divisão da AR, bem como do campeonato de basquetebol. Boa noite e fiquem com a TVS.